pessoa! Prosseguindo então, já que nós falamos aí sobre sepse, as condições de avaliação, as alterações que podem surgir, de alteração na saturação de oxigênio, no volume urinário, temperatura, frequência respiratória, pressão arterial, frequência cardíaca, ou seja, existem várias manifestações para me definir que o paciente está tendo uma sepse, está desenvolvendo essa infecção. E claro, dando prosseguimento então nessas avaliações, nesse conhecimento, as IRAs, as infecções relacionadas aí com a assistência à saúde, a esse cuidado que nós desenvolvemos na área da saúde. São condições, as IRAs, localizadas, ou até mesmo chamadas aí de condições sistêmicas, de uma reação adversa, de uma alteração que aconteça pela presença aí de algum agente infeccioso. Exemplo, agente infeccioso. Tá, vírus, bactéria, fungo, protozoário, beleza, você lembra. Ou alguma toxina que esse agente liberou no seu desenvolvimento, que vai aí estar considerando não estavam presentes na admissão do paciente, não estava na admissão do paciente quando ele chega. Por quê? Porque se estava presente quando o paciente entra, vai ser relacionado à assistência? Vai, professor! Não, não vai. Se ele já chegou, como que vai ser? Uai, ele já estava com infecção. Aí nós temos infecção hospitalar, infecção relacionada à assistência ou infecção comunitária. Quando ele já chega é comunitária. Quando ele adquire lá dentro, é claro que tem uma série de fatores para isso. Existem uma série de condições para falar que é infecção hospitalar ou não. Tá? Não é simplesmente a infecção que aconteceu hospitalar. Não é não. Tá? Saiba, não existe falar de infecção instantaneamente. São feitos exames e avaliações para falar de infecção hospitalar. Tá? Então, para falar de infecção, tem uma série de critérios para isso. Nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs, as IRAs estão ligadas ali, ó, coladinhas, com o uso de algum dispositivo invasivo, seja lá catéter, uma sonda vesical, uma sonda vesical de alívio, demora, principalmente demora, né, que ela fica, algum processo de ventilação mecânica e vários outros procedimentos invasivos que levam a quadros de infecção generalizada, da sepse ou das infecções relacionadas com a assistência. As infecções são adquiridas durante a prestação de cuidados e representam um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Ou seja, passou a ser assistência e vão estar presentes em quaisquer lugar da área da saúde. A OMS tem alguns dados recentes que vão considerar aí cerca de 1.400.000 infecções ocorrendo a qualquer momento, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Então, quando se fala de IRAs, não é só Brasil é uma porcaria, Brasil é cheio de IRAs. Não é não, é geral, é no mundo todo, em qualquer país. Se fosse para pensar assim, imagina a situação do Covid. Se fosse para pensar que é só de país em desenvolvimento, país porqueira, não ia ter problema nenhum nos países mais ricos, sendo que na verdade é o contrário. Acontece em qualquer parte do mundo. As infecções relacionadas à assistência podem acontecer, tá, em diversas situações, mas nós temos 3 pontos chaves que são mais comuns. 3 processos infecciosos que são de maior incidência. 3 infecções relacionadas à assistência, antigamente chamadas de hospitalares. E o que é essa tal de infecção hospitalar? É uma infecção que acontece quando o paciente está na unidade hospitalar. Tá? Então é infecção hospitalar, o cara está lá na unidade hospitalar e com a condição de essa infecção ela se manifestar enquanto ele está internado. Então, enquanto ele está internado, essa infecção se manifesta, ou ainda ela se manifesta depois que o paciente recebeu alta. É lógico que existe o critério de tempo aí para manifestação depois de alta, mas a infecção hospitalar ocorre pelo fato do paciente ter entrado na unidade hospitalar e passado pelos cuidados,
e passado pela assistência. E essa manifestação, essa infecção, o outro critério, ela se manifesta, isso é importante. Não é só falar que a infecção está lá adquirida no hospital. Não, 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 não. E ela se manifesta enquanto ele ainda está lá, ou depois que ele sai, ou depois que ele recebe alta. E aí, claro que esse termo muda para IRAS, que é o mesmo princípio. Ele tem que estar na unidade, ele tem que estar no serviço, recebendo assistência, para definir que é infecção relacionada à assistência. Nós temos pneumonia associada ao desenvolvimento, à necessidade de uso da ventilação mecânica, e aí ocorre sim esse processo de infecção relacionada ao cuidado, à assistência. Infecção relacionada com o trato urinário, tá? Infecção do trato urinário ligada diretamente ao nosso cuidado. Infecção do trato urinário ligada ao que a gente faz com o paciente, a um catéter vesical, ao uso de um catéter. E claro, IPCS, infecção primária na corrente sanguínea, ou seja, uma infecção que se desenvolve no sistema sanguíneo. Por que vai acontecer? Porque nós fizemos uma punção. Porque nós colocamos um catéter. E aí, o que eu falo? Você pode ser o the best, você pode ser o cara. Você pode ser o profissional na punção venosa. Você pode ser o cara que vai chegar lá assim. Não, a veia está aqui. Aí todo mundo te olha assim, né? Porque ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu! Aí você chega lá, a veia está aqui. Aí todo mundo te olha assim. Tá bom, quem é você? Eu sou o cara da punção. Aí você vai lá e coloca assim de prima assim, ó. Aí todo mundo fica assim, uau, uau. Só que se você não tiver cuidado, se você não tiver atenção de higienizar sua mão, se você não tiver atenção de fazer a antisepsia adequada do local da punção, e principalmente, aí que vem a questão, porque ali eu estou falando do procedimento, vocês estão ligados no procedimento, mas se você não tiver cuidado para montar o seu equipo e o seu frasco de soro, se você não tiver cuidado para fazer a conexão adequada do three-way com um extensor, com o equipo, o que adianta você ser o cara da punção? Se depois que você fizer o procedimento, seu paciente vai ter uma infecção. E aí? O que adianta se você não tiver cuidado em todo o procedimento e não só na técnica? O que adianta você pensar só na técnica ali, ó, só ali, e esquecer de ver ao redor o que está acontecendo? Adianta alguma coisa para o cuidado ao paciente? Adianta alguma coisa para a assistência? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse tipo de infecção. Então, associado diretamente aí à ventilação mecânica, pneumonia associada à ventilação mecânica no paciente. Ela vai ser diagnosticada 48 horas após a introdução, após o uso da ventilação mecânica. Vai ocorrer aí no raio-x, é visível a infiltração, a opacificação ou até mesmo ali uma cavitação na área pulmonar. E claro, vão ter ali pelo menos 2 sinais e sintomas indicativos do quadro de sepse, do quadro dessa infecção. Aí tem lá febre, leucopenia, leucocitose, saturação baixa, taquicardia, taquipneia, tá? A questão da alteração de temperatura. Então existem várias modificações que ocorrem para se chegar aí ao diagnóstico dessa infecção no paciente. Vão ter ali a piora respiratória presente, tá? Com secreção purulenta, alterações das características da secreção, aumento do volume de secreção, precisando de aspirar com maior frequência vias aéreas. Vai ocorrer uma queda, uma piora no quadro de troca gasosa. Tecnicamente falando, qual é o termo técnico para troca gasosa? Qual que é? Troca gasosa. Aquela que vai fazer com que o gás carbônico seja inspirado e todo o oxigênio seja expirado. Qual que é? Sabia que você ia me corrigir. Sabia! Fernando, você tá louco? De onde você tirou essa ideia maluca? De falar que em hematose nós vamos absorver gás carbônico e liberar oxigênio. É o contrário, louco! Então, se liga.
Se você anotou coisa errada e falando que é eu, não tem como editar o vídeo não, porque o original é meu. Mas, troca gasosa, hematose, vai ficar complicado pela presença da pneumonia, onde ocorre a inspiração do oxigênio e a expiração do gás carbônico. Isso é hematose. Então não caia nos meus truques, não caia na sua falta de atenção ao que eu estou dizendo, porque depois você vai ficar me questionando lá. Então se liga, ó, fica de olho aí. E vão ter critérios laboratoriais para indicar esse quadro de infecção. Hemocultura, a cultura do aspirado broncoalveolar, aspirado traqueal e o tubo endotraqueal. A presença dele favorece o desenvolvimento desse quadro infeccioso porque ele inibe mecanismos de defesa importante. Ele altera as defesas que naturalmente nós temos no nosso organismo. Altera as condições, tá, que vão estar presentes de defesa primária contra infecções. Nós vamos falar delas. Vai contribuir para uma produção e um acúmulo de secreções na região da orofaringe, vai inibir mecanismos de tosse e pode ser até uma porta de entrada para infecção. Se a gente for considerar sistema respiratório, nós temos do nariz aqui assim, ó, aquele monte de coisa assim, ó. Isso dá prazer aí, ó lá, ó, pode olhar, ó, chega perto, ó lá, ó, não dá nem pra ver porque eu pus a mão. Então aqui, ó, nós temos cílios nasais, células produtoras de muco na estrutura nasal, que vai fazer o quê? Vai filtrar, umedecer e purificar esse ar, aquecê-lo, para que ele vá para o sistema respiratório bacana. Legal, ótimo. Mas nós vamos inspirar pelo narizinho, solta pela boca. Mas tem pessoas que fazem pela boca. E aí o legal é que lá na traqueia, lá dentro aqui, assim, da traqueia, nós temos esse mesmo tipo celular. Nós temos células com cílios, produtoras de muco, que vão filtrar, que vão aquecer, que vão umedecer esse ar. Só que a presença do tubo, o ar vai entrar e sair só através dele, não vai passar pelas defesas. O ar entra e sai já direto lá dentro da via aérea inferior, já sai lá na bifurcação lá da traqueia, no finalzinho dela praticamente, indo para os brônquios direito e esquerdo sem proteção. Isso favorece o desenvolvimento de pneumonia. Favorece, não estou falando que vai acontecer não, favorece o desenvolvimento de pneumonia no paciente. Agora, como é que vai prevenir essa infecção? Como é que faz para prevenir pneumonia? Lava a mão, tá? Higieniza, que é importante. Faça higiene oral do paciente com antisséptico. Faça higiene oral. Trabalhe com a posição Fowler para o paciente. A cabeceira elevada ali de 30 a 45 graus. Reduza a sedação do paciente para que ele volte a trabalhar por conta própria com a ventilação. Aqui, ó. Ali está falando para reduzir sedação, tá? Mas você não vai reduzir nada não. Você vai seguir a orientação médica, tá? Você não vai chegar simplesmente, eu acho que tem que reduzir, eu sou o cara. Você não vai fazer isso não. Você vai seguir a orientação clínica médica. E ainda, fala até mais. Como você vai estar cuidando do paciente o tempo inteiro, o médico virou para você assim, reduz a sedação! Você vai avaliar os parâmetros do paciente, você vai olhar lá, pô, como é que está a saturação dele, como é que está a ventilação, como é que está a situação. Mas é o médico que manda. Mas o médico manda, mas você pode questionar. Você pode perguntar, doutor, mas realmente é legal, o paciente está assim, a situação dele é essa, você pode questionar, não tem problema. Não é porque ele mandou que você, doutor mandou. Não, você pode perguntar, não tem problema. Você pode tirar suas dúvidas. Aspire as secreções, faça aspiração. Verifique junto ao médico a extubação, a retirada do tubo do paciente, se já é possível. Verifique se a pressão do cuff do balonete está ali de 18 a 22 mm de mercúrio. E tenha atenção com a posição do circuito do ventilador, com as traqueias do ventilador mecânico. Fica de olho na posição. Faça a higiene dessas traqueias e a substituição conforme os protocolos da instituição. Seguindo as recomendações, a probabilidade de ocorrer uma pneumonia de decúbito, a pneumonia associada à ventilação mecânica, é menor. E claro, alterne o decúbito. Movimenta um pouquinho o paciente, dentro do que for possível. Turminha, sai daí não que eu volto.